estar aqui com vocês de novo. E hoje eu venho falar um pouquinho sobre o trabalho de uma escritora que é muito importante, assim, eu diria que é uma das pioneiras na escrita de livros infantis com essa temática racial, mas ela tem uma expressão que ela usa, né, que é uma literatura negro-afetiva, né, assim que a Sônia Rosa, que é de quem eu estou falando, costuma se referir a esse processo de escrita, aonde ela olha para a criança negra e ela faz muitas vezes uma abordagem das temáticas raciais ali, mas de um jeito onde essa criança se sente acolhida, se sente representada. E eu queria falar um pouquinho sobre o trabalho dela hoje aqui, porque é um trabalho importante para a gente valorizar e para vocês conhecerem. Ó, esse daqui é um dos livros da Sônia Rosa, esse daqui não é para criança, mas é onde ela fala um pouquinho sobre o processo de escrita dela, se chama Entre Textos e Afetos, né? Formando leitores dentro e fora da escola, né? E a Sônia Rosa, ela tem um histórico de ter trabalhado como professora, né? E de ter começado a escrever no meio desse processo, quando ela entendeu que essa escrita e que a presença ativa de livros e da literatura na vida de uma criança era também um processo bastante importante e bastante, eu vou dizer até, revolucionário, né? Para a nossa formação, para a formação desse público leitor já desde cedo. E a Sônia Rosa, a quem a gente teve até a oportunidade de trabalhar, de entrevistar, né? Ela é também mestre já pelo programa de pós-graduação em Relações Étnico-Raciais do Cefet, aqui no Rio de Janeiro, né? E a Sônia, ela trabalhou mais de 30 anos em escolas públicas da rede, né? E são escolas onde a gente tem essa questão racial pisando, tocando muito forte, né? E ela se preocupou em fazer com que é, esses livros eles chegassem a essas crianças, chegassem à primeira infância, especialmente, de uma maneira muito forte, selecionando o repertório e abordando as histórias assim, de uma maneira muitas vezes até onde você se sente abraçado dentro, né? Você lê e você não tem a imagem daquela criança negra associada à dor, ao sofrimento, né? A uma relação inferiorizada, né? Então, eu vou comentar um pouquinho aqui sobre uma parte da entrevista que nós fizemos com a Sônia Rosa, aonde ela coloca que ela tem uma preocupação muito grande com a representação das imagens que são feitas dos seus protagonistas nos livros que ela escreve. E por que ela fala isso? Porque, assim, muitas vezes, quando você está iniciando uma carreira como escritor e você consegue que uma livraria, uma editora publique os seus livros, nem sempre você tem a chance de poder escolher quem é que vai fazer as suas ilustrações. E é preciso que você tenha um ilustrador muito sensível àquela história que você está abordando, né? Para que o texto e a imagem elas trabalhem juntas, porque não adianta você ter uma imagem linda e um texto que reafirma estereótipos que a gente quer combater e o contrário, né? Não adianta você ter um texto maravilhoso se você tem uma imagem que reforça determinados estereótipos. Então, quando a Sônia Rosa ela publica os seus livros, ela comenta sempre, ela comentou conosco, né, nessa entrevista, a preocupação dela com essa questão das imagens. E aí, eu queria mostrar aqui 3 livros da Sônia Rosa, muito rapidamente, né? Esse daqui, Os Tesouros de Monifa. Observe que a menina está com
todos aqueles coquinhos no cabelo, bem característicos, né? De um penteado afro-infantil. No livro, você observa que as mulheres, elas estão vestidas, ai, aqui, ó, com dignidade, né? As mulheres não estão com roupas rasgadas, as mulheres não estão maltrapilhas, né? Isso é uma questão muito importante, né? Muito forte na imagem de um livro didático. Não sei se dá para ver direitinho, né? E a gente tem aqui esse livro que foi indicado, foi até um livro que a Daiane indicou, A Bela Adormecida do Samba, também, vendo, da Sônia Rosa, né? Aonde você vai ter uma releitura do clássico, né? Mas com protagonistas com outro tom de pele e com uma outra realidade, né? Que é a nosso cenário do carnaval. E a gente tem também a preocupação da Sônia em trazer aqui, ó, Zum Zum, Zumbi, né? Que é esse livro dela que recupera a história, né? Do Zumbi dos Palmares, né? E aonde a gente vê que é importante você estar falando para as crianças desde cedo sobre algumas lideranças, alguns protagonistas negros, né? Que a gente precisa fazer com que essas crianças conheçam. E aí, uma história interessante, dita pela Sônia Rosa, é que um dos primeiros livros dela se chama O Menino Nito, né? E que neste livro ela contava a história de um menino muito bonito e que esse menino, o nascimento desse menino trazia muita alegria para aquela família. O livro não toca em qualquer momento assim numa questão é, voltada para o debate racial, mas o menino é um menino negro. E a história que a gente lê do menino é a história poderia ser a história de qualquer outra criança. E daí, quando você lê a história com aquele desenho, com aquela família ali bem estruturada, né? Você vê que é a história de uma criança negra. Do mesmo modo, ela tem um outro livro que se chama Enquanto o Almoço Não Fica Pronto, se não me engano é isso, aonde tem uma família, e essa família está sentada à mesa, e o pai está preparando o almoço, né? A avó brincando com o neném e mil coisas acontecendo na casa, uma casa, tipo, né? Uma casa comum, uma casa de qualquer pessoa, com, né? Idas e vindas, com as confusões domésticas do dia a dia. E é uma família negra, né? Então, assim, eu acho que ela traz para gente um pouco esse olhar. E é uma pessoa que escreve já há muitos anos, tem muitos livros editados. É, é uma escritora importantíssima para a gente pensar. Eu acho que hoje não dá para você falar em literatura é, negra voltada para criança sem você citar o nome da Sônia Rosa, né? Não só pelo volume de material que ela escreveu, mas pela qualidade dos materiais, essa preocupação e esse comprometimento dela com essa escrita como um espaço importante de poder, né? E um espaço importante de formação, né? Então, quando a gente pensa na Sônia Rosa, quando a gente pensa é, é, nessa temática, né, a gente vê que existe uma demanda, né, até porque esses livros eles continuaram sendo escritos ao longo dos anos, alguns livros são adotados em escolas, né, em torno do debate da questão da identidade negra, da identidade racial, né? E é muito interessante que a gente se volte, que a gente também compre, que a gente prestigie esses autores, né? Se a gente puder comprar, que a gente compre, mas que a gente faça esses livros circularem, né? Que a gente prestigie esses autores, né?
porque a literatura infantil e essa produção literária, ela vai interferir na construção das subjetividades, né? E quem está dizendo isso, inclusive, é uma pessoa que eu gostaria de citar, que é a Nilma Lino Gomes, que também tem livros para crianças, é uma pesquisadora muito importante para nós, assim, é, e que ela fala que não adianta só a gente se reconhecer, né? A gente precisa de uma vontade política também para a gente descolonizar a nossa mente, a cultura, os currículos, né? Mas que a gente tem que também pensar na questão da educação no campo de produção do conhecimento e na alteração das estruturas sociais de poder, né? Então, é muito importante que a gente faça com que essa literatura ela circule, né? Essa literatura ela precisa alcançar cada vez mais um número maior de leitores. E aí é interessante que a gente pense assim, que vocês comecem a fazer um exercício de pensar. Vocês, quando vão à livraria, já perceberam, já observaram se existe uma seção de livro infantil? Se existe essa seção de livro infantil, vocês já observaram que já existe uma grande quantidade de livros voltados para a questão do debate, da reafirmação da identidade racial? Vocês já viram, já procuraram observar as outras editoras, né, editoras que são editoras voltadas para publicar livro com essa temática? Uma delas, por exemplo, a editora Malê, né? Será que não é interessante a gente começar a fazer uma pesquisa, a, a, a olhar um pouquinho sobre isso? Essa é uma questão que eu queria deixar para vocês hoje, assim. Vou deixar aqui uma referência ao final é, de algumas editoras com essa temática. Vou citar o nome de alguns autores aqui que trabalham com essa questão, livros didáticos, livros infantis, para vocês darem uma olhada depois, pesquisarem sobre essas pessoas, darem uma olhada, assim, pelo menos na capa desses livros, porque eu acho que elas já vão trazer assim, um pouco a materialidade assim, do que eu estou tentando passar aqui para vocês. Tá bom? A gente se vê numa próxima. Até mais.